Olá, esta é a classe dos novos convertidos e este é o nosso curso sobre as doutrinas batistas. A aula de hoje é ordem social. Ordem social. Você acha que a fé em Cristo Jesus traz ordem social na sociedade? Na sociedade em casa, na sociedade na escola, no trabalho, no ajuntamento dos santos na igreja? Você acha que a fé em Cristo Jesus dá ordem social à vida política, dá ordem social aos outros meios, onde as pessoas se encontram e assim fazem grupos sociais? Pois bem, nós vamos ver o que a palavra de Deus diz a respeito desta doutrina batista em que nós cremos. Vamos lá? Ok. Ordem social. Como o sal da terra e a luz do mundo, o cristão tem o dever de participar em todo o esforço que tende ao bem comum da sociedade em que vive. Ou seja, o cristão pode e deve participar, de qualquer grupo social onde ele tenha condições de influenciar com a fé em Cristo Jesus. Quando eu digo ele tenha condições, não é a condição do lugar, mas é a sua própria condição, a sua maturidade cristã é que realmente vai dizer se ele está preparado para influenciar alguns ambientes sociais. Sim, porque a palavra de Deus diz que o cristão é sal da terra e luz do mundo, Então, onde ele for, ele pode fazer diferença. Não existe nenhum lugar onde o crente não possa ir. Veja bem, o grande problema que vemos em alguns episódios, com algumas pessoas, com alguns irmãos, e até mesmo comigo mesmo, é quando eu não estou preparado a entrar ou a passar por aquele lugar ou a falar de Jesus naquele ambiente social, Veja o que diz Mateus capítulo 5, versos 13 e 14. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Jesus compara o crente como aquele que tempera, aquele que dá sabor, aquele que faz a diferença onde ele vive. Jesus compara o crente como aquela luz, que é impossível escondê-la. As trevas, elas desaparecem quando chega a luz, e não ao contrário. Você já experimentou? Entre no lugar escuro e acenda a luz. Aquela luz, ela vai se ofuscar, ela vai se apagar quando você acender aquela lâmpada? Desculpa, de modo nenhum. O que vai acontecer é que as trevas, a escuridão, ela vai se embora, ela se dissipa, Assim, o Senhor Jesus Cristo compara o crente, aquele que vive a fé nele. Vamos prosseguir. Entretanto, o maior benefício que pode prestar é anunciar a mensagem do Evangelho. Ou seja, nós vimos, que o cristão tem o dever de participar em todo o esforço que tende ao bem da sociedade. E o maior benefício nessa participação é compartilhar esta fé em Cristo Jesus, ou seja, este Evangelho. O bem-estar social e o estabelecimento da justiça entre os homens dependem basicamente da regeneração de cada pessoa e da prática dos princípios do Evangelho na vida individual e coletiva. Quando o crente ele está convivendo em um ambiente não crente, ele deve sim
influenciar para o bem-estar social, mas a sua maior marca deve ser a de deixar ali uma palavra de fé e de salvação em Cristo Jesus. O texto de Mateus capítulo 6, versículo 33 diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Ou seja, em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas elas serão ordenadas, né? Adiante, nós encontramos no quarto slide o seguinte: o mundo não tem referência em si mesmo e carece ver se a mensagem da fé que pregamos é eficaz em nossa vida. A fé em Cristo é prática e promove resultados nas áreas essenciais da vida. Veja o que a palavra de Deus diz em Tiago capítulo 2, versos 15, 16 e 17. E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes der as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também, a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Para que você tem a fé, se nada na sua vida muda, né? Para quê? Que fé é essa, se você não perdoa? Que fé é essa, se você não ama? Que fé é essa, que você não ajuda ninguém? Que fé? Esta sua fé, ela está trazendo uma mudança na sua própria vida e leva uma mudança a favor da vida daqueles que estão perto de você ou por onde você passar? É disso que a palavra de Deus está falando, né? A fé em Cristo Jesus é uma fé prática, é uma fé que traz mudanças. A palavra de Deus diz assim também em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17: ora, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, né? É uma vida prática, uma vida de novidade. Mais adiante nós encontramos assim: todavia, como cristãos, devemos estender a mão de ajuda aos órfãos, às viúvas, aos anciãos e aos enfermos e a outros necessitados, bem como a todos aqueles que forem vítimas de qualquer injustiças e opressões. A Bíblia fala sobre isso, né? Isso aqui não é boas obras em si mesma ou em si mesmas, né? Isso aqui é o resultado de uma fé em Cristo Jesus, de um Deus Salvador, de um Deus que pode todas as coisas. O texto de Salmos capítulo 82, versos 3 e 4 dizem o seguinte: garantam justiça para os fracos e para os órfãos, mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos, livrem os fracos e os pobres, libertem-nos das mãos dos ímpios. Ora, se você crê em Deus, se você vive esta fé cristã, você não vai fazer esta diferença? Você não vai levantar realmente a bandeira da justiça divina, né? Realmente a fé, ela produz ordem social, e nós que somos cristãos precisamos agir nesse sentido, né? Porque onde a luz chega, as trevas vão embora. Mais adiante nós encontramos a seguinte afirmativa: isso faremos no espírito de amor,
jamais apelando para quaisquer meios de violência ou discordantes das normas de vida expostas no Novo Testamento. Vamos ler Mateus capítulo 5, versículo 9, para depois a gente fazer um comentário. Diz assim a palavra de Deus, Mateus 5, versículo 9: Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Tem um outro texto que diz assim: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, né? Queridos, a fé cristã é uma fé pacífica, é uma fé que não pega em armas, né? É uma fé que não deseja que o outro seja prejudicado, né? Sofra prejuízo. Quem tem que sofrer prejuízo é o pecado, né? A dificuldade, o pecado, a violência, a injustiça social, ela já sobrecarrega tanto as pessoas, e inclusive aquelas que fazem o mal, elas também são vítimas da própria maldade. O cristão, ele tem dentro de si o Espírito Santo de Deus, o espírito de amor, né? Que não apela para a violência, mas que exerce com sabedoria a soberania de Cristo em sua vida. E por isso são prósperos, são chamados de felizes os pacificadores, porque eles realmente são reconhecidos como filhos de Deus. Miqueias capítulo 6, versículo 8 também diz assim: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Nesse último slide, né, nós afirmamos o seguinte, baseados nesse texto da palavra de Deus: nos cabe, enquanto cristãos, servir a Deus fielmente nessa terra, como cartas vivas de Cristo, fazendo sempre o bem, para que a glória de Deus se manifeste nesta terra através de nós. Basta você viver esta fé prática, né? Viver a bondade de Deus. Assim, há uma consequência de coisas maravilhosas, né? De justiças, de boas obras. Isso é tudo consequência da fé, não o contrário, né? Você verá acontecendo e também verá mudando a geografia de onde você vive e por onde você passar, por causa da fé em Cristo Jesus. A fé em Cristo Jesus, ela produz ordem social. Espero que esta aula tenha sido gratificante para a sua vida, viu? Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.